Apocalipse capítulo 11, versículo 18.1 diz: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Bom, iraram-se as nações, lembrando, esse ponto aqui que nós estamos comentando, parece ocorrer na segunda parte da grande tribulação. As nações estão iradas porque, vamos dizer, o pacto que estaria trazendo uma recuperação para o mundo já é quebrado por Israel. E as nações vão estar iradas com isso. O comentário diz: as nações lideradas pelo anticristo se iraram, mas veio a ira de Deus. As nações neste texto representam a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e outros povos. Essas lideranças políticas serão controladas pelo anticristo. Em outro momento eu falei que o anticristo ele deve surgir nos Estados Unidos. Além da simbologia daqueles animais, o país que tem a águia como símbolo parece ter exatamente também algo que Satanás usa esses países. Então, por exemplo, o primeiro país que destruiu o templo em Jerusalém foi a Babilônia. Qual era o símbolo da Babilônia? Era uma águia. O segundo país que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém foram os romanos no ano 70. A águia também era um símbolo dos romanos, e eles fizeram isso no mesmo dia. E é um feriado, chamado feriado de Tisbav. Se vocês quiserem pesquisar, é um feriado chamado feriado de Tisbav, que ele é um feriado em recordação, não vou dizer que celebra, é um feriado em recordação à destruição do templo, na Babilônia, pela Babilônia e por Roma, no mesmo dia. E vai ter um aniversário dessa destruição do templo, ou seja, vai ter esse feriado em Israel que ocorre todo ano, normalmente no mês de julho. Por exemplo, esse ano o feriado de Tisbav, ele vai acontecer no dia 17 de julho, começa às 18 horas, e vai até no domingo, sábado, domingo 18 de julho, às 18 horas. Então começa no sábado, 17 de julho, e vai até o domingo, 18 de julho. Então, esse feriado, ele era exatamente uma lembrança por causa desse símbolo da destruição, e no caso, a águia estar por trás dessa destruição. Então, nós estamos vivendo uma pandemia. Pela projeção do Apocalipse, ainda pequena. As coisas devem piorar. Sempre lembrando, falo pequeno pelo número de mortos, 3%. Durante a grande tribulação é falado em 50% de mortos. É muito mais do que está acontecendo com o coronavírus. O comentário prossegue: todas estarão contrárias a Israel na sua decisão de romper com o governo mundial implantado pelo anticristo. Vamos lembrar também que a proposta de um governo mundial, ela aparece diretamente no dólar americano. Se você pegar uma figura do dólar, você vai encontrar lá escrito uma nova ordem mundial, ou seja, um novo governo mundial. Então, essa proposta, ela surge exatamente dos Estados Unidos, que é considerado aí um país suspeito como local onde o anticristo vai se manifestar. O comentário prossegue: Isaías chamou essa aliança entre Israel e o anticristo de aliança com o inferno. Anunciou também que após a aliança ser quebrada, presta atenção nessa profecia de Isaías, que sempre que nós estudamos essa profecia dele, nós dizemos sobre a aliança.
Que Isaías fala que eles fariam uma aliança com o inferno, uma aliança com a morte. Mas também Isaías prossegue dizendo, depois que a aliança fosse quebrada, viria um dilúvio de açoites, simbolizando perseguição. E por fim diz que Israel será oprimido, abatido, esmagado ou pisado por ele. São as expressões possíveis, né, do texto hebraico. Veja o texto de Isaías capítulo 28, versículo 18. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá, ou seja, essa aliança será quebrada. Isaías diz que eles fazem aliança, mas diz que a aliança é quebrada. E quando o dilúvio do açoite passar, ou seja, depois que quebrar a aliança, vai haver muito açoite, né? Ou seja, açoite era uma das formas de punir, tá bom? Aqueles que estavam cometendo alguma coisa errada. Então, vai começar uma série de açoites, ou seja, uma série de ataques do anticristo e das nações contra Israel. Então, por isso ele diz, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Então, primeiro, ele vai enviar muita perseguição, muito açoite, até que ele vai chegar a um ponto que ele vai estar oprimindo, pisando em Israel. E é nesse momento que, segundo a profecia, nós vamos ver outros textos de Zacarias, então é nesse momento que, segundo a profecia, Israel se converte. Israel crê que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Vamos lembrar que esse evento parece estar ocorrendo na segunda metade da grande tribulação. Tudo indica que na primeira metade da grande tribulação, as duas testemunhas falaram de Jesus e certamente alguns começaram a crer. Esse número de judeus crentes em Jesus tende a aumentar com os milagres que ocorreram no momento da morte das duas testemunhas. Entre elas, eles ressuscitarem e ascenderem aos céus. Depois o terremoto também, né, um juízo, tudo isso deve colaborar para que aumente o número de judeus crentes em Jesus Cristo na segunda metade da grande tribulação. Então, nesse momento em que as nações estão se irando e que o anticristo está enviando um açoite, né, ou seja, uma perseguição, uma grande surra sobre Israel, está acontecendo depois das duas testemunhas. Então, aqui certamente já tem muitos judeus crentes em Jesus Cristo. A nação deverá estar assim, crescendo, né, na fé, mas, vamos dizer, a conversão final será no final da grande tribulação. O comentário prossegue. Zacarias também anunciou essa ira das nações. Então, Isaías falou, né, que viria um açoite, e aí seriam pisados pelo anticristo, e as nações estão com ele. Veja o que Zacarias diz, capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Sempre lembrando, os predestinados, né? Segundo a predestinação de Agostinho, de Calvino, essa predestinação pagã, quer dizer, Deus, ele determina tudo nas nações, inclusive elas acreditarem no anticristo e virem fazer guerra contra Israel. Não. Quando Deus está falando, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou permitir que eles venham. Mas Deus não está dizendo que ele que coloca no coração das nações acreditar no anticristo e fazer parte desse exército. Essa é uma decisão deles. Eles têm livre-arbítrio. Tá ok? O comentário prossegue. O texto bíblico. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Descrevendo a perseguição do anticristo contra Israel na segunda metade da grande tribulação, observamos que os israelitas serão levados cativos pelo anticristo. Esse é o momento que Israel se converte e o Senhor batalha por eles. Ou seja, Israel realmente ele não consegue resistir aos exércitos do mundo e Jesus Cristo vai pelejar por eles. Zacarias capítulo 14, versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha.
Então, o que nós estamos vendo em todos esses períodos passados é que, na verdade, Deus ele está protegendo Israel de uma destruição final. Mas pelejar para que eles sejam vitoriosos, Israel está sendo derrotado, pelo menos em termos de ser uma nação e com direito à terra, né, da Judéia, a terra de Canaã. Eles, infelizmente, estão sendo derrotados há 2.600 anos, 2.700 anos. Desde os assírios, depois os babilônios, todos os povos dominaram sobre Israel. O comentário prossegue. Quando o exército do anticristo estiver perto de destruir totalmente Israel, no fim do segundo período da grande tribulação, quando Israel estiver sem forças para combater, Daniel capítulo 12, versículo 7, ele retrata também esse final. Ele diz: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e de metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então veja o que Daniel disse. O que significa depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo? Significa 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano. Tempos são 2 anos, ou seja, temos 3 anos. E metade de tempo, 3 anos e meio. Então, considerando essa segunda parte da grande tribulação, né, esse homem de vestido de linho está dizendo para Daniel, olha, vai haver a abominação da desolação, né, na metade da grande tribulação, e depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, ou seja, Israel não ter mais como resistir ao anticristo. O anticristo vai, vamos dizer, impor agora, olha, vocês me rejeitaram, provavelmente, como eu disse, foi rejeitado por querer assentar-se no lugar de Deus, assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Certamente ele vai ser rejeitado por isso. Então, no final, o que o anticristo vai dizer, olha, agora vocês vão ter que aceitar por bem ou por mal. E o que Israel vai fazer, ou eles não aceitam, porque eles não aceitam a adoração, né, ao anticristo, tá ok? Ou eles aceitam isso, ou eles são destruídos. E aí eles terão uma só saída. Qual é? Recorrer a Jesus Cristo. O comentário prossegue. Verão o Filho do Homem em pé sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Ou seja, agora Zacarias já está falando de uma manifestação em glória de Jesus Cristo, semelhante ao Apocalipse capítulo 19, quando ele vai se manifestar para desfazer o reino do anticristo. Nós vamos estudar esse ponto mais à frente. O monte onde Jesus ascendeu aos céus será o lugar onde ele voltará. Atos capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, os judeus verão agora uma manifestação gloriosa de Jesus e como a única escapatória para eles. Ou eles aceitam a adoração ao anticristo, né? Ou eles serão destruídos. Para não ser destruído, eles terão que recorrer a Jesus Cristo. Então, essa é a situação final da grande tribulação. É a situação final da grande tribulação. O que nós veremos a partir do capítulo 12, né? E aí também capítulo 13, até o capítulo 18, podemos colocar assim,
todos eles estarão descrevendo, vamos dizer, a besta que sobe do mar, a perseguição, a besta que sobe da terra, a besta escarlate, no caso, a batalha do Armagedon e a manifestação de Jesus Cristo, ok? Mas todos eles ocorrendo agora da segunda parte da grande tribulação.